Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, né? Segunda-feira, meu Deus do céu, estamos começando a semana, já estou na dúvida. Glória a Deus, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Interrompemos aí a rádio porque a gente entra ao vivo, e toda vez que a gente entra ao vivo, interrompe a rádio mesmo. Deixa eu comentar com vocês aí como é que foi o final de semana da Hebron, né? Falando aí, já que eu lembrei que hoje é segunda, né? Então vamos falar do final de semana como é que foi. Bom, semana passada nós tivemos aí os últimos 3 dias da semana passada, né? Nós tivemos o propósito da família, foi grande bênção, quarta, quinta e sexta. Essa semana a gente tem propósito começando novamente, quarta, quinta e sexta também, né? Propósito aí do Salmo. Então convido você que é novo na Hebron ou que já está acostumado a participar dos propósitos. Ficou o grupo lá, né? Para quem participou do outro mês. Se não, você entra lá com o link novamente, não tem problema também. Vai entrar a partir de quarta-feira. O propósito do Salmo é um pouquinho diferente do propósito da família. O propósito da família, nós oramos às 6 horas da manhã. O Bispo Fábio traz a palavra às 6 horas da manhã, vocês oram com ele. Ao meio-dia a bispa ora com ela, o clamor do meio-dia. E às 18 horas comigo. Amém? Agora, no propósito, agora que começou, que vai começar quarta-feira agora, o propósito do Salmo é um pouquinho diferente. A partir das 6 horas da manhã já está lá o áudio com o salmo do dia, da parte da manhã. Eu vou estar gravando, vocês vão ouvir, a partir das 6 horas está lá disponível. Então vai para o trabalho, aí, às vezes até antes, 5 horas da manhã, a bispa já coloca, que a bispa ela acorda na madrugada aí, então ela já coloca o áudio lá para vocês. Então você vai trabalhar, já ouve o áudio, tem até o meio-dia, e ouve o áudio com calma. Na parte do meio-dia, a bispa grava novamente meio-dia e lança para vocês aí. Então ela vai orar, vai clamar ao meio-dia, porque a hábito dela todo dia, meio-dia, ela está orando lá, ela já vai orar e gravar o áudio para vocês. Vai ficar no grupo, você vai ler, vai ouvir aí na parte da tarde. E depois, às 18 horas, aí entra o Bispo Fábio, nós invertemos, eu e o Bispo Fabão. Meio-dia sempre a bispa e esse das 6 da manhã eu e o Bispo a gente inverte. Aí ele grava às 18 horas, depois você ouve aí até a hora de dormir, dá para você ouvir, fica a seu critério, né? O importante é você ouvir os 3 áudios durante o dia, de preferência, né? Da parte da manhã até meio-dia, do meio-dia até às 18, depois das 18 você ouve o outro. Legal? Esse é o propósito da Hebron. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Nós temos um aplicativo da rádio, um aplicativo super leve, para você baixar e ouvir os louvores, né? Você vai ficar ouvindo louvores 24 horas por dia, de segunda a segunda. Quer dizer, a gente não para, 24 horas de louvor. Só para quando nós entramos ao vivo. Então, assim que a gente entra ao vivo, para o louvor e aí entra a gente. Depois, logo na sequência, aí você volta para o louvor novamente. Então, é um aplicativo super leve, você vai baixar ele no teu sistema. Quem tem sistema Android, né, vai baixar no Android. Quem tem iPhone não tem jeito, tem que entrar no site. Estou com calor aqui, se quiser. Você vai entrar lá no aplicativo, no Android, baixa o ícone e você consegue manusear a internet, você consegue fazer todas as coisas, porém com o aplicativo lá ouvindo louvor ou ouvindo a ministração. No caso de você entrar pelo iPhone não tem jeito, ele tem que entrar lá www.radiobron.com.br. iPhone, quem tem sabe como é que é, algumas coisas são meio clica lá, né? Ou o aplicativo é pago ou não tem, então não tem esse aplicativo para iPhone. Você tem que entrar no site. No site você vai compartilhar, você consegue fechar a tela também trabalhada, fazer tudo da mesma forma. Só não vai conseguir fazer o quê? Baixar o louvor como era no sistema do aplicativozinho do Android. Lá você consegue baixar, compartilhar, uma série de coisas. No caso, quem está no site não, tem que compartilhar o link, né, da página mesmo, né? Então é o único empecilho aí. Mas o aplicativo, o que é bom do aplicativo da rádio? Ele é super leve. Você não consome tantos dados móveis porque você está usando ali, não vai ter a imagem, vai ter só o vídeo. Aliás, errado. Não tem o vídeo, tem só o áudio. Então facilita bastante, ele consome menos internet. Para quem está usando dados móveis, vale muito a pena aí. Amém? Glória a Deus. Então baixa lá depois o aplicativo. Deixa eu falar um pouquinho como é que é a programação da Hebron, pessoal. Programação da Hebron. De segunda a sexta-feira, nós temos o Alimento Diário às Nações. Todos os dias, 8h30 da manhã, a bispa traz uma palavra, 10h30, 15 para as 11 aí, está terminando a palavra. Todos os dias a partir das 8h30 da manhã. Então de segunda a sexta-feira a bispa vai trazer uma ministração diária. Depois nós temos de domingo, todos os domingos, nós temos o culto da igreja. Todo domingo às 10 horas da manhã. Como nós somos uma igreja virtual, em função da pandemia não mudou nada, né? Está todo mundo com a gente ligadinho aí, a gente continua sendo da mesma forma que sempre foi. Você tem a possibilidade, no caso quando não tinha pandemia, de você assistir aqui ao vivo. Vem aqui para o estúdio, só avisa, porque o portão não fica aberto, né? Porque é o estúdio,
mas você vem ter acomodação aqui, não tem problema nenhum. Caso contrário, você assiste pela internet ou você assiste da tua casa. Aliás, eu estava comentando ontem com o pastor Edu. Aliás, ele entrou aí, ele é o pastor Edu. Estava comentando com ele, as pessoas vão começar, muito provavelmente, quando acabar toda essa pandemia aí, muita gente vai sentir falta e talvez muita gente não volte para a igreja física, por conta que a pessoa começa a entender que ela é igreja, que ela pode receber o alimento que ela já recebia da própria igreja que ela está, não estou dizendo cada Hebrão não, está em outras igrejas também. A pessoa começa a posso assistir de casa e faço o dízimo através da conta bancária, enfim, não vai mudar em nada. Então eu acredito que vai mudar muito essa visão, que é uma visão de pioneirismo aí da Hebron. Então convido vocês a participar desse projeto. Depois nós temos de segunda e quarta-feira, um encontro marcado comigo às 19 horas. Então das 7 da noite até as 8 a gente tem a luz da palavra. Um programa de estudo, nós começamos lá em Gênesis no ano passado, e estamos aí no livro de 2 Reis, vendo os profetas que estão no meio do caminho aí. Hoje nós vamos continuar o livro de Amós, né? E aí o que acontece? Segunda e quarta nós temos um encontro marcado nesse horário. Depois nós temos de quarta-feira também à tarde, às 15 horas, nós temos um programa chamado Mulheres Transformadas. Então, um projeto que o Senhor deu para a Bispa. São 12 quartas-feiras, nós estamos na 7ª quarta-feira. Depois, na sexta-feira, nós temos um programa parecido, só que para os homens. Aí já é um horário um pouco mais tarde, às 8 horas da noite. Chama Homens Transformados também. Nós estamos também, foi a 7ª sexta-feira, né? E nós vamos continuar semana que vem, devemos terminar aí em meados de maio. Então, das mulheres termina dia 20. Nós deve terminar 21, 22, né, de maio. Então, no finalzinho de maio nós estamos terminando também esse projeto. E aí volta o programa de testemunhos que prefiro crer. Aliás, está todo mundo ansioso aí. Então, a Hebron tem programação de segunda, praticamente quase a segunda. Nós só não temos programa de sábado. Porém, de sábado, às vezes quando eu tenho algum curso presencial, a gente faz de sábado. Está tendo sábado de louvorzão está sendo no sábado agora. São 6 horas de adoração, né? Então está tendo um programa agora, teve sábado, aliás todos os sábados de abril, né? Termina, acho que esse sábado agora é o último, né, Bispo Fabão? Acho que é isso, né? Boa noite, Bispo Fabão. Boa noite, com muito amor e alegria. Glória a Deus, Bispo do... só no mês de abril. O último sábado, né, esse aí, né? Então nesse sábado agora termina o último de louvor. Então são 6 horas de adoração, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, da meio-dia a 1. Depois às 18 horas, 18, 19 e 20, termina às 21. Então a Bispa está fazendo essa entrega. Quem conhece a Hebron já há bastante tempo, a Bispa tinha um projeto de estar no mês de abril, ter uma porção dobrada, de estar na casa de todo mundo, fazer os eventos aos sábados. Então, como não deu para fazer isso, nós estamos fazendo um louvorzão. Então espero vocês sábado agora, para o último sábado, acredito eu, que é um projeto aí do mês de abril. Amém? Glória a Deus. Essa é a programação da Hebron. Você viu que é cheio de novidade, cheio de coisa. Aqui sempre tem novidade, né? Propósito toda semana é raro, né? Um mês ou outro que a gente passa alguns dias aí, uma semana sem propósito, logo na sequência vem novamente. É jejum, é adoração. Olha, é fantástico. Eu convido você a participar do mundo Hebron. É um mundo, né? É um mundo maravilhoso. Eu vou tatuar no meu braço esse mundo Hebron, a minha terra prometida, porque realmente Hebron é minha terra prometida. E eu acredito que de muita gente. Eu falo para vocês, sem sombra de dúvida, Hebron mudou a minha vida desde o começo, quando fundamos a Hebron, eu e a Bispa, né, quando a gente fundou a Hebron, realmente ali já começava o meu sonho da terra prometida. E hoje eu vivo Hebron na veia 24 horas por dia, né? Quem sabe aqui conhece um pouquinho da minha história, do meu dia a dia, sabe que eu vivo Hebron na veia mesmo, todos os dias. E hoje, glória a Deus, a gente tem também aí o Bispo Fábio conosco aí 24 horas por dia também na veia aí, Hebron. Isso é Hebron crescendo cada vez mais. Estamos fazendo curso de terça e quinta dos aspirantes. Amanhã é feriado, vai ter curso. Depois eu vou chamar vocês para ver se vocês querem fazer algum ajuste no horário. Não sei se todo mundo vai estar de folga. De fato, se todo mundo quiser fazer um pouco mais cedo, para mim sem problema. Só preciso que me avise antes para que eu possa me programar, porque amanhã, vida normal, eu vou estar estudando, né? Então, se quiserem fazer mais cedo, para mim sem problema. Depois eu vou colocar no grupo aí de vocês. Ok? E assim que abrir a próxima turma, a gente vai chamando o pessoal. E tem gente que quer fazer, a Maína, tem algumas pessoas que querem fazer. Assim que abrir a próxima turma de aspirantes, eu aviso. Ok? É que não dá, por exemplo, dar um curso para uma pessoa só. Mas abrindo lá os cursos, a gente vai abrir. A gente vai passando. Depois vai ter de diácono também. Tem muita novidade, lembrou? Esse ano vai ter muita novidade. Aliás, vamos analisar.
como é que tá rapidinho, mais 2 minutinhos só, pessoal. A gente está ficando em casa, a maioria das pessoas estão trabalhando em casa, está tendo uma disponibilidade de horário, o senhor está fazendo, sabe, uma reviravolta na vida de muita gente. E muita gente tinha desculpa, né, usava essa muleta. A gente falava lá no meu trabalho que era a moita. Né? Meu diretor falava, tira a moita, quero ver onde vocês vão se esconder. Sempre tem uma moita para se esconder. Exatamente isso. A moita que era, eu não posso porque meu horário é isso, meu horário é aquilo. Sempre tem uma desculpa. E aí o senhor tirou todas as moitas, está todo mundo em casa. Se a gente não aproveitar esse tempo para a gente mergulhar, eu falo para vocês por experiência própria, muitas coisas que eu deixei de aproveitar lá na frente, falei, poxa vida, como eu queria ter aquele tempo que eu tinha de novo, eu ia mergulhar mais, eu ia aproveitar mais o meu tempo, ia estudar mais. Hoje às vezes eu quero estudar mais e não tenho tempo. Não porque a gente também tem o corpo físico, né, gente? Mas assim, a gente vê o quanto é importante. Eu estou falando para vocês uma experiência minha. Então aproveita hoje a oportunidade que o Senhor está dando para vocês, amém? Fora conhecimento aí, amém? Bom, já falei bastante, abra aí sua Bíblia em Amós, nós vamos continuar aí no capítulo 4, né? Devemos terminar aí, acho que essa semana, talvez a gente termine essa semana aí, os livros são curtinhos, pode ser que a gente termine essa semana na quarta-feira, a gente termina o livro de Amós, voltamos para a segunda Reis, depois vamos para o profeta Oséias. Olha quanta coisa a gente vai ver. Nós vamos ver até o final do ano Isaías, todinho o livro de Isaías. Quero ver se a gente consegue, talvez entremos no livro de Jeremias. Vamos ver como é que vai as coisas aí, amém? Bora orar? Feche os olhos aí por um instante, inclui sua cabeça e vamos orar por essa palavra em nome de Jesus. Eu já dou boa noite para todo mundo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita, Deus, nessa noite, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, todo cansaço, toda sonolência, Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloca nossa mente cativa e obediência a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Toda resistência agora caia por terra, toda incredulidade caia por terra, para que possamos receber essa ministração, Pai, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus, que possamos diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça, Senhor, em nome de Jesus. Possamos entrar na Sua presença limpos de mão e puro de coração, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver quem está aí comigo rapidinho, vamos lá. Pastor Edu, Pastor Edi, boa noite com muita alegria, hashtag saudade de vocês. Dona Rosélia, sem comentários, né? Ó, hashtag saudade também da Dona Rosélia, que está um pouquinho mais longe, então a gente demora mais um tempo para ver, então a saudade aperta mais. Eu tenho certeza que assim que isso acabar, a gente vai dar um jeitinho da Dona Rosélia vir, né? Dessa vez, né? Vir ficar com a gente, que é mais fácil do que ir todo mundo para lá. Tá todo mundo querendo a Dona Rosélia, é mais fácil ela vir, que aí ela já mata a saudade de todo mundo mata a saudade dela. Amém? Dona Rosélia, glória a Deus aí, boa noite. Fábio William, boa noite com muita alegria. Eu juro que eu tentei te ligar, mas eu não consegui. Mas eu prometo amanhã eu vou ligar, quero bater um papo com você um pouquinho, conversar um pouquinho. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Ana Paula Borges, Araxá aí, ó, glória a Deus, estivemos lá em Araxá na casa da Ana Paula, muito bem recebida, aliás, né, uma refeição para deixar saudade, né? O Fabão, fala aí para deixar saudade. Pense que nós comemos lá em Araxá. Olha, glória a Deus que Deus permitiu, porque normalmente quando a gente viaja, em alguns casos aí, ou a gente não pode comer, ou nós estamos em jejum, ou o Senhor não permite, nós vamos para a Dona Rosélia, porque a Dona Rosélia não sabia o que fazer, para agradar a gente não podia comer, inclusive ela também, nós estávamos em jejum de Daniel, né? E agora em Araxá, realmente o Senhor deixou a gente comer, a gente se fartou lá em Araxá com a Ana Paula, com a Carolzinha Belchior, glória a Deus. Bom, eu vi que entrou aí também, vamos lá, vê aí, se entrou mais alguém que eu não lembro aí. Marcelo Galinari. Pastor Sandoval, boa noite com muita alegria. Eu vi que entrou também Marcelo Galinari, glória a Deus pela sua vida. Maína, boa noite, Mococa, boa noite com muita alegria. Amanhã temos o curso, a Cláudia também está aí com a gente amanhã, glória a Deus. Bom, bora lá, acho que eu não esqueci ninguém, se eu esqueci, vocês me perdoam, mas sintam-se todos abraçados aí, amém? Mais alguém, bispo? Entrou uma pessoa, mas eu pela foto não reconheço, desculpa, o nome não. A pessoa da boa noite aqui eu consigo ver, mas pelas com a fotinha, tem gente que a gente já está acostumado e eu consigo saber quem é. Mas tem uma que está de fundo vermelho? Eu não sei, não. Outra pessoa, não consegui ver quem que é, mas amém. A bispa está aí com a gente também, vou tirar os comentários aqui, pessoal. André Nascimento, boa noite com muita alegria. Seja muito bem-vindo aí. Amém, pessoal? Glória a Deus, bora começar? Então abram aí
no livro de Amós, só recapitulando um pouquinho, eu vou contar um pouco da história de Amós, porque o livro praticamente nós vamos falar, é um profeta que era de Judá, e foi, profeta não, né? Na realidade ele fala, deixa muito claro que ele não era profeta, ele era um boieiro, ele cuidava do gado, né? Enfim, do boi, e ele foi chamado por Deus para ir para Israel, para ir falar com o povo de Israel. Então o que acontece? Eu até comentei com vocês, a Bíblia não deixa totalmente claro, mas vamos analisar, os profetas de Israel estavam, muitos deles, contaminados com a terra, né? Contaminados com os costumes e coisa e tal. Em muitos casos a gente vê profetas vindo de outros, principalmente de Judá. Em muitas situações a gente vê o Senhor mandando o profeta de Judá ir lá falar com o povo, porque não tinha um profeta lá em quem confiava. Tem várias passagens nesse sentido. Mas aqui o que acontece? O Senhor chama ele e manda ele para que ele vá profetizar lá, falar sobre com o pessoal de Israel. Isso tudo aqui antecipando, né, antecedendo o tempo de cativeiro assírio, que é o próximo passo que o povo vai entrar. Então o profeta adverte muito o povo. E muitos o profeta se falou, como a gente viu Joel e vários outros profetas, vão lá alertar Judá, para que Judá não entrasse no mesmo patamar, né? E aí aqui, por que tudo isso, os profetas indo de um lado para o outro? Porque nós tinham dividido as tribos. Então nós tínhamos a tribo de Judá e a tribo de Israel, então o reino do norte e o reino do sul. Então um profeta alertava numa cidade, né, aliás, no caso em Judá, o outro já estava lá em Israel, falando com o povo de Samaria e todas as outras cidades lá. Amém? Então vamos ler lá, ele já vai para Israel aqui, começar a conversar com o povo lá, pegando a direção de Deus alertando todo o povo. No capítulo 4 ele fala sobre as ameaças contra as mulheres de Samaria. Vamos ler do versículo 1 ao 3 aí, que diz assim: ouvi esta palavra, vacas de Baza, que estáis no monte de Samaria, oprimi os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e te bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis, cada um em frente de si, pelas brechas, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Então aqui você vê que o Senhor falando claramente com o povo de Samaria. Lembrando que quando ele falava com o povo de Samaria, se relacionando com Samaria, falando de Samaria, estava falando com o povo de Israel, onde a capital política era Samaria, lembra? E a capital religiosa da Betel. Já Judá não era a única capital, tanto política como religiosa, que era Jerusalém. Então aqui está falando com o povo de Samaria, ou seja, está falando com o povo de Israel. Lembra que tinha 2 reis? Quando você tiver dúvida, você já lembra. Ó. Israel tinha um rei e Judá tinha outro rei. Então você já viu que aqui eram 2 povos, o mesmo povo hebreu, mas dividido com as tribos lá que vem lá de Jacó. Ok? Baza, aqui como é citado, era uma região ao leste e nordeste do mar da Galileia. Era uma área de excelentes pastos, famosa pelo gado. A expressão vacas de Baza refere-se às mulheres e homens eminentes de Samaria, muito bem alimentados, porque estavam se prostituindo, né? A idolatria e coisa e tal. Então aqui fala que eles estavam muito bem alimentados, né? Referido a essa passagem. Amós não estava condenando a prosperidade em si, não era pelo fato de eles estarem prósperos, porque veja, quando a gente estava no livro de 2 Reis, lá no capítulo 14, eu estava falando para vocês que ali eles estavam começando, Jeroboão II, o povo estava começando uma certa prosperidade, né? Então vê que aqui Amós está falando, não que eles não tivessem que ser prósperos, mas como que estava vindo a prosperidade do povo, principalmente de Israel. Fruto de quê? Fruto de desobediência e coisa e tal. Só que às vezes é como a gente fala assim, mas o inimigo está próspero, olha, eu sirvo ao Senhor, e você olha para o vizinho, o cara trocando de carro, o cara isso, o cara aquilo, e aí você começa a comparar. Só que não quer dizer que toda essa prosperidade que ele está vivendo, uma hora não vai chegar a fatura para pagar. Não estou dizendo que sim, que não, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Em nome de Jesus. Aqui o que o Senhor está deixando muito claro? Não é porque eles estavam prosperando, que eles estavam fazendo aquilo que agradava a Deus. Só que mais hora, menos hora ia chegar. E aqui o Senhor já começa a advertir sobre isso. Então Amós estava não condenando eles sobre a prosperidade em si, mas a forma como as suas mulheres e os seus homens tinham obtido sua prosperidade. Muito naquela época usando dos pobres. Lembra que eu falei na quarta-feira passada? Que eles estavam o quê? Usurpando os pobres, aqueles que não tinham o entendimento de classes inferiores, eles estavam usurpando. Então o problema estava a prosperidade a que preço, a que custo? Então presta atenção.
por meio de opressão, de roubo, de pobres e indefesos. Elas eram famílias poderosas, que não só estimulavam seus maridos a oprimirem mais e mais, mas para poderem beber cada vez mais o vinho em eventos sociais. Por quê? Porque se bebia muitos vinhos naquela época, mas os eventos sociais. Então o que fazia isso? Se extorquia mais os pobres, né? Prejudicava mais, assolava mais eles. Para quê? Para que eles tivessem mais recursos, para que nessas festas pudessem se divertir e ter a grande abundância. Então você vê que a prosperidade aqui tinha uma origem do porquê que eles estavam prósperos dessa forma. Amém? Samaria ficariam em escombros, e por isso sairiam por brechas, não pelo portão principal. Aqui já falando sobre o acontecimento para frente. Isso demonstrava claramente a destruição da cidade. Então veja que aqui agora eles vão sair por brechas, em meio aos escombros. Isso fazendo uma analogia, né? Aqui está fazendo analogia. A gente vê na Bíblia que muitas vezes você vai ver metáforas, né? Ou fazendo analogia com, né, um escombro. Você vê fazendo analogia quando fala do pasto, como que estaria o pasto, se está verdejante, se não está, como a gente fala sobre a casa construída na areia, na rocha, para que você entenda, né, como é que fazer o camarada. Olha, se olha lá para a indústria vai ter o que fabricar. Não, tinha que falar o quê? Porque, cara, você vai olhar para o pasto lá e ele vai estar completamente seco. Você vai olhar, não tem água, como você vai regar, como vai ter prosperidade? Então era uma forma que o povo entendesse. Então muitas vezes é usado, né, essas metáforas, enfim, para que o povo pudesse entender. Depois fala sobre uma cegueira espiritual de Israel. Que Israel estava na cegueira espiritual? Estava. Já começou lá com Jeroboão, primeiro. Por quê? Porque ele já infundiu aquilo que já vinha, né, de certa forma, acontecendo no templo de Salomão, no templo de Salomão. Por quê? Mesmo no templo também, Salomão, com aqueles casamentos todos, as mulheres começaram a adorar outros deuses. Só que aquilo que era feito no templo, talvez no quarto, né, porque o quarto naquela época não era um quartinho que a gente pega dos apartamentos hoje de 50 metros quadrados. Não menosprezando, pelo amor de Deus, só estou fazendo um comparativo de metragem, tá? Mas você pega lá um quarto de uma rainha daquela época, devia ter, sei lá, uns 200, 300 metros quadrados. Pela grandiosidade, você vê templo que demorou 14 anos para ser construído. Então você vê que não era pequenininho. Você pega a Babilônia em si, quando a Babilônia teve o ataque da Babilônia, diz que quando eles entraram, isso os historiadores contando, quando eles entraram no primeiro ataque na Babilônia, no começo, na entrada no portão principal, o povo lá no fundo nem sabia o que estava acontecendo, de tamanho era a grandeza do que eram os impérios daquela época. Só para você ter ideia. Então, você imagina o templo de Salomão, quanto ele era grande, quanto era grande a casa dele. Então elas começaram a praticar tudo isso lá e começaram a levar para o povo. Daqui a pouco estavam fazendo o quê? Já fora dos quartos, a trazer cada uma da sua cultura o seu Deus, né? Como ele casou com mulheres do Egito, com vários outros países, né? Vários outros povos, começou a trazer todas as estrangeirices para dentro do povo de Israel, né? No caso daquela época era só Israel, não tinha sido dividido. E Jeroboão, quando se formou, né? Quando foi constituído o rei, o que ele fez? Constituiu Jadã e Betel como capitais religiosas, e lá começaram a adorar outros deuses, e por aí foi indo. Então você vê aqui que essa cegueira espiritual já começou lá, mas já mesmo da época de Salomão. Só não perdeu o reino antes, e não aconteceu algumas coisas antes, porque o Senhor tinha feito uma promessa para Davi. Amém? Isso está muito claro, e na Bíblia fala lá em 2 Samuel por que ele perdeu o reino. Aliás, por que iria perder o reino na mão do filho dele. Amém? Então vamos ler aqui o versículo 4 e 5 do capítulo 4. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Então a gente sabe que naquela época o cara tinha que entregar. Aliás, hoje você fala de dízimo, aí o povo pula, né? Naquela época o povo entregava dízimo, ofertas, veja que está falando ofertas voluntárias. Então o cara tinha que entregar oferta pelo pecado, ele entregava uma oferta voluntária, ele entregava o dízimo e tinha ofertas diárias. Então vê que naquela época o povo não tinha problema com ofertas. Tem pontos de administração, tem momentos que o Senhor chega a falar, inclusive, olha, se você entregar um monte de oferta para mim, se a sua conduta foi errada. Muito me alegra que você tenha uma conduta correta do que me encher de ouro, me encher de prata, trazer não sei quantos boi aqui, porque você pega Salomão, entregou, não foi pouco, foi mais de 100, né?
Foi milhares e milhares que ele entregou de oferta para o Senhor. Então o que acontece? O Senhor fala muito sobre isso. E hoje a gente vê quanto que é a dificuldade quando você fala em dízimo, quando você fala em ofertas. Aqui está muito claro falando sobre isso. Chamar o povo a Betel era porque essa cidade ficava dentro da fronteira de Israel com Judá, ou seja, na divisa. Tanto que sempre que eu falo para vocês, eu falo assim, olha, Dan, né? Eu falo lá em cima, eu mostro lá em cima e falo Betel aqui embaixo. Por quê? Quando você olha na divisa do mapa, eu ainda vou trazer esse mapa para vocês, o que acontece? Você vai ver que aqui está Judá, né? No Jerusalém, tem a divisa, aí você vê Betel e Dan lá em cima no mapa. Quando você vai olhar o mapa, logicamente você vai olhar na folha, está acima. Quando você ergue, você vai ver que está essa divisão, porque na outra extremidade estavam as duas capitais religiosas onde se entregava a oferta. Então chamar Betel era porque ele ficava nessa divisa da fronteira de Israel com Judá. Era a sede do santuário mais importante do sul de Israel. Então não é do sul, reino do sul de Israel, muito próximo do reino de Judá, que é o reino do sul, ok? Gilgal se refere a um local do Vale do Jordão em que Israel tinha acampado antes de tomar Jericó. Lembra que eles passaram o Rio Jordão e se acamparam ali em Gilgal? Para quê? Porque ali eles iam atacar Jericó. Estão lembrados dessa passagem? Então está justamente ali. Então você vê que é na divisa. Quem tinha ficado do lado de cá? Os Rubenitas, né? Os Gaditas tinham ficado do lado de cá e a meia tribo de Manassés que ficaram aqui do Jordão, né? Esse trecho é uma convocação amargamente e sarcástica à adoração. Você vê que aqui não é algo, algo normal que o Senhor estava falando, era sarcástico mesmo para com o povo, que Amós estava se relatando com o povo, né? Tratando com o povo. Pois os israelitas haviam se tornado religiosos, cumprindo rituais e práticas religiosas, sem neles colocar seu coração, cometendo injustiça e oprimindo o pobre e o necessitado. Então o que acontece? Não adiantava eles recolherem, assolar o coitado do pobre, olha a cegueira espiritual que eles estavam, assolava o pobre e faziam uma série de coisas para entregar ofertas, quando na realidade o coração deles estava completamente corrupto, um coração corrupto e enganoso. Não estavam entregando ofertas realmente verdadeiras, com o coração colocado na obra, com o coração direcionado para o Senhor, pelo contrário. Então você vê que não adiantava entregar. E aí é o que eu falo para vocês, não adianta entregar dízimo, entregar oferta, aquela coisa toda, e o coração duro, né? Você vê, eu tenho ministrado nos aspirantes falando sobre o amor. Cadê o amor? Né? A palavra diz que ia chegar um tempo que o amor de muitos se esfriaria. E às vezes a gente olha como que as pessoas lidam, né, com algumas situações, você vê que o amor realmente, né, de muitos se esfriou mesmo. Então não adianta entregar oferta, não adianta entregar dízimo. Então aqui o que acontece? A Amós está falando com eles de uma forma sarcástica. Vai lá, traz o dízimo, traz a oferta, traz o sacrifício, traz tudo aqui para a casa do Senhor. Por quê? Porque realmente, né, era uma forma sarcástica de chamar o povo, né? E aí, não vai continuar nessa, né? O povo até entregava os seus dízimos e suas ofertas, prestavam cultos como se estivessem em plena comunhão com Deus, mas tratavam-se apenas de ritualismos e tradições, frutos da religiosidade que cegavam. Nos dias de hoje tem isso? Tem muito. Sabe aquela pessoa que vai para a igreja todo domingo, bonitinho, assiste o culto, não levanta para ir no banheiro, participa do começo ao fim. Só que é o seguinte, é o que eu brinco sempre, o camarada saiu lá no final da igreja, bateu o cartão de presença, misericórdia. Quando sai fora da igreja, às vezes, a gente já cansou de brincar aqui, que até mesmo no estacionamento o cara já está perdendo a bênção que ele foi receber na igreja. Não precisa nem sair do estacionamento da igreja, ali mesmo já está criando confusão. Então, o que adianta? São rituais, são práticas, quer dizer, você vai para a igreja para dizer para sua esposa que você está indo, não tem compromisso com o Senhor, não tem nem vontade nem desejo, coração duro, não recebe palavra nenhuma, entrou e saiu da mesma forma que entrou, né? Entra e sai da mesma forma, quer dizer, do jeito que chegou vai embora novamente. Eu brinco que é assim, o camarada tem um coração tão duro que ele entra, né? Sabe o viciado? Ele entra, quando ele sai, Satanás está lá do outro lado da rua esperando ele, e aí, pronto, beleza? Já cumpriu o cigarro, isso, aquilo, e o cara vai embora com Satanás novamente, dá a mão para Satanás, né? Então esse é um coração duro que a gente vê muito, uma cegueira espiritual, só que a religiosidade faz o cara cumprir alguns compromissos que ele entende que é o básico, né? Então não dá, né? Não dá para a gente ser dessa forma, e é isso que Amós está alertando o povo de Israel estavam assim, estavam entregando as ofertas, mas mecanicamente. A gente muitas vezes age mecanicamente, não podemos entrar nessa, né? Não dá, né?
Agora o Senhor vai descrever para o povo 5 calamidades em séries, né? Em série que Deus já mandara aos israelitas para levá-los ao arrependimento. Então vai falar sobre 5 situações onde já tinha feito para levar o povo ao arrependimento. E às vezes, a gente estava ministrando hoje, a bispa estava falando pela manhã, e eu lembrei sobre aquilo que o Senhor estava tratando comigo ontem à noite, lembrando sobre Samaria, a fome de Samaria. E aí você fala, poxa, o Senhor alertou uma, alertou 2, alertou 3, ele está falando de 5 vezes, o povo não se arrepende. Aí quando chega a fome, como chegou em Samaria, aí todo mundo começa a ficar desesperado. Você vê que o rei passa, uma mulher está brigando com a outra, porque comeu o filho de uma, precisa comer o filho da outra, e o rei rasga as vestes, e não sei o que. Só que por que não rasgou as vestes antes? Por que ele se encurvou antes? Ele era o rei. Poderia, se você pegar o rei de Israel, não teve um rei bom. Jeú foi o melhorzinho, porque Deus foi lá e falou, acaba com a casa de Acabe. Fora esses, os filhos dele já não foram, ele na metade do seu reinado já começou a fazer aquilo que não agradava a Deus. Então você não vê compromisso com o Senhor. Então o que acontece? Olha aqui, ele começa a falar, eu mandei aviso 1, mandei aviso 2. Será que se a gente parar para olhar, quantos avisos o Senhor mandou para a gente? Quantas vezes a gente ouve o Senhor falando, e a bispa ministrou hoje pela manhã, exatamente, falando sobre algumas coisas, sobre blasfêmia, e falando sobre o Senhor, alerta 1, alerta 2, até quando? Aí quando vem uma situação de aperto, a pessoa fala, mas Deus está me castigando, porque Deus não sei o que, olha a minha vida, olha não sei o que, poxa, Deus está falando 1, está falando 2, está falando 3, até que você faz mais o quê? Falou com o profeta A, falou com o profeta B, então sabe aquela pessoa, não, eu vou entrar hoje de manhã porque o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai lá e pumba. Ah, eu vou ver a live de noite, vai ser diferente, o Senhor vai lá e pumba. Bate da mesma forma. E até quando? É exatamente o que esse povo está acontecendo aqui com o povo. Então, uma série que Deus já mandaram o povo para quê? Para trazer o povo ao arrependimento. Houve esse arrependimento? Não. Uma característica forte dessa narrativa que aparece aqui no capítulo 4 é a alegação enfática de que Deus, que os israelitas tinham culpa desse desastre terem acontecido com eles. Então existe, a narrativa deixa muito claro que eles eram culpados do que estava acontecendo com eles. Então a pessoa fala a culpa é de Deus, é fácil colocar a culpa de Deus. E o que levou, qual foi o fato gerador de tudo isso? A desobediência daquele povo. A desobediência foi tanto que as tribos que eram irmãos, que eram todos irmãos, foram divididos. Já começa por aí, já começou lá atrás. Então olha o que estava acontecendo aqui. A cada calamidade declarada, a resposta era, cada calamidade que o Senhor falava que trouxe, para ver se o povo se arrependia, a resposta era não vos convertestes a mim. Eu mandei isso, mas você não se converteu a mim. Eu mandei isso aqui, mas você, a frase continua, depois você lê o texto todo aí. Ele vai falando, mas vocês não se converteram a mim. Aí eu mandei tal situação, mas vocês no final, vocês não se converteram. Então quer dizer, cada situação, o Senhor estava mostrando para eles que mandou várias, e eles não se converteram. Não se converteram, não voltaram para o Senhor, não pegaram o caminho de arrependimento. Às vezes a bispa ministra pela manhã, no programa, fala, olha, pega o caminho de retorno. Quantas vezes eu ouvi a bispa falando isso já nos últimos tempos? Pega o caminho de retorno, pega o caminho de retorno. Sabe o que parece? Que a bispa é chata. Parece a gente pensa assim, a bispa está ministrando para mim, poxa, tudo eu. A bispa está de marcação comigo, não, que não está de marcação com você, está de marcação. O Senhor está de marcação com algumas pessoas. Por quê? Porque precisa pegar o caminho de arrependimento. Aqui ia custar muito para o povo. Só que depois não dava para falar que Deus não me avisou. Deus está mostrando para eles agora. Mandou o profeta lá, relata que eu mandei isso, mas eles não se converteram. Eu mandei isso aqui, também eles não se converteram. Então, quer dizer, não é que não foram avisados. E nós, muitas vezes, nós somos avisados. O Senhor, em dezembro, já deu a palavra para a bispa para o ano inteiro. Olha, esse mês vai vencer com o poder da aliança. Você chega no final do mês, no dia 30, nós temos esse mês, por exemplo, é o mês da aliança, na igreja, na Hebron. Chega no final do mês, a pessoa fala, não vivi nada. E quando precisou de você usar a aliança, você manter a tua aliança com o Senhor, você não fez, você quebrou a aliança. E você quer viver o quê? Deus te deu uma palavra, te deu um caminho. O duro é o ímpio que está aí fora que não sabe o que vai fazer. Sabe o que está acontecendo nesse momento de pandemia, como está acontecendo no mundo? Tem muita gente que não sabe o que fazer. Servo de Deus na Hebron sabe. Se não fizer, não faz porque não quer, porque palavra tem. Direção tem. O Senhor já avisou no primeiro domingo do mês, olha, mantenha a aliança comigo que eu vou te preservar.
Pode cair aqui, pode cair ali, sabe que cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido? É exatamente assim. Parece que vai ser atingido, só parece. É igual aquele comercial da época do Bispo Fábio. É igual o Denorex, só parece, mas não é. Ele lembrou. Entendeu? Então, pessoal, o que acontece? Foi mandado vários avisos. Aí estava a questão do povo obedecer. Então, aqui o Senhor deixa muito claro nessa narrativa: mas vocês não se converteram a mim. Ou seja, mesmo assim, o povo não se convertia. Olha as calamidades que foram colocadas diante do povo. Vamos lá. Primeiro foi a fome. Dentes limpos, aqui relata, fala que é dentes limpos. Por quê? Veio a fome. O povo se converteu? Não se converteu. Olha o momento que nós estamos vivendo agora. Olha coincidentemente, fome. Por quê? A fome, o povo não podia plantar naquela época. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde a pandemia teve muita gente trabalha e está começando a gerar agora o problema de fome. Pode não ter chegado na casa de alguns, mas se você for olhar para o pobre, para a pessoa mais humilde, está passando dificuldade, porque se o cara não está trabalhando, não recebe, vai manter-se como? E o recurso que está sendo liberado não chegou para muita gente. Como o camarada faz? Segundo, seca. Vamos lá. Olha, faz uma analogia aí, eu não vou nem citar muito, faz uma analogia aí com os tempos de hoje, sobre as calamidades que o Senhor mandou naquela época. Se aqui não parece que tem todas as calamidades em uma só para a gente viver. Porque a fome de Samaria era uma calamidade única, né? E o Senhor deixou muito claro que nós estamos vivendo um tempo da fome de Samaria. Então presta atenção, não podia sair para comer, você estava comendo esteiro, comendo criança, o filho de uma e o filho de outra, por aí você imagina. Vamos lá. Seca, ou seja, não tinha chuva, existia uma ausência de chuva. Se não tinha chuva, o povo não tinha como plantar, porque se plantava em terra seca não ia dar fruto. E se não era o Senhor para mandar o fruto, como, vamos lá, Isaac que plantou, ficou em Gerar, plantou naquele mesmo ano e colheu 100 por 1, se não é o Senhor mandar a chuva temporã e seródia, você pode fazer o que você quiser lá, não vai dar fruto. O povo se converteu? Se voltaram para o Senhor? Não. Sabe o que eles faziam? É o Deus Baal, o Deus da fertilidade, da chuva, do sol. Porque quando eles começaram a adorar Baal, era assim. Eles tinham Astarote, Baal não sei do que, Baal não sei o que, era o Deus da chuva, o Deus da provisão, e por aí ia. Terceiro, foi a praga da lavoura e os gafanhotos. Lembra lá com o povo de Gideão? Lembra? Que chamavam inclusive os amalequitas de gafanhotos. Por quê? Porque eles chegavam e consumiam tudo. Gideão tinha que pegar, o trigo, em vez de malhar no arado, lá numa parte bem grande, no eirado. O que ele fazia? Ele ia lá no largar. Tinha que pegar um lugarzinho pequeno lá onde macetava o vinho e fazer tudo isso lá para não ser roubado. Presta atenção, hoje nós vamos ter que fazer o quê? Trabalhar de casa. Olha lá, se você for trabalhar na rua, o que vai acontecer? Você é consumido, teoricamente, aí pelo vírus. Vamos lá, teoricamente não. Se a gente for fazer uma analogia, é bem isso. Então seca, o povo está podendo trabalhar. Não adianta plantar na rua, porque também não pode. Seca de tudo. Fome, vamos lá. Quarta, foi a peste e a guerra, lembrando as pragas do Egito, doenças, pragas que resultaram em falta de higiene, gerando inclusive até mau cheiro, como é relatado aqui. Você lê o capítulo inteiro, está aqui resumindo para vocês. Então presta atenção. Como é que nós estamos hoje? Doença. Preciso falar mais alguma coisa? Doença que está matando um monte de gente aí. Preciso falar? Então vamos lá. Quarta, calamidade. A quinta calamidade foi a destruição das cidades israelitas, Sodoma e Gomorra, fruto do pecado da malignidade. Então você vê, aqui está relatando, não é que aconteceu tudo cada um nessa ordem. Mas o que acontece? Está falando, já começou lá em Gênesis, Sodoma e Gomorra. O povo estava na prostituição, o Senhor avisou, não sei o que, destruiu Sodoma e Gomorra. Já tinha sido antes. Lembram lá? E sem falar a Torre de Babel lá, o povo, houve com mistura das línguas, justamente por causa da Torre de Babel, que eles queriam construir uma torre para chegar no céu. Estão lembrados dessa passagem? Muito interessante também. O Senhor já tinha acabado com o mundo inteiro, deixado só Noé, porque o povo estava na contaminação. Abraão, depois começando todo mundo, a população aumentando novamente, o povo volta, o Senhor acaba lá, faz o quê?
Sodoma e Gomorra, o povo vai para o Egito, a mesma coisa, o pessoal começa a passar lá sendo escravo, o Senhor tira o povo de lá, o povo volta a pecar lá com o Gideão, com os gafanhotos, novamente. Então você começa a ver que por várias vezes o Senhor vai falando com o povo, até chegar uma hora que o Senhor falou assim: é o seguinte, agora eu vou levar vocês cativeiro para ver se vocês aprendem, como escravo. Já que vocês não estão me ouvindo, vocês imaginam quando a gente chegar no profeta Oséias, você vai ver o que o Senhor vai pedir para ele, para que ele veja como estava o povo, e ele sentisse a mesma dor que o Senhor sentiu de ver o povo completamente contaminado. Então a gente vê claramente que o Senhor tinha advertido, tinha alertado o povo. Isso acontece conosco? Acontece, o Senhor tem alertado, tem avisado. Só não entende. Eu estou aproveitando essa ministração, essa passagem de estudo aqui de Amós 4, para mostrar uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Porque a Bíblia nada mais é do que isso, é a revelação daquilo que aconteceu aqui. Quando a gente volta nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nas mesmas situações, as consequências são as mesmas. Ok? Então só estou aproveitando para que todo mundo fique claro isso. Isso logicamente é um culto, né? Uma ministração de culto de domingo, dá para ministrar isso aqui claramente. Mas aqui eu estou aproveitando e fazendo analogia para que você entenda, fique mais fácil você entender. Amém? Vamos ler versículo 12 e 13 aí. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele que informa os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Então, como Israel não havia se voltado para Deus em meio a essas 5 calamidades, ele teria que se encontrar com o próprio Deus. Então aqui está deixando muito claro, eu mandei calamidades, 1, 2, 3, 4, 5, como vocês não entenderam, não se converteram, o que vão fazer? Agora eles vão ter que acertar comigo. Se você pegar o livro, por exemplo, de Deuteronômio, você vai ver que o Moisés repete muito a lei, fala muito sobre isso. Aí ele fala, poxa, mas parece que é tudo repetitivo. Não é repetitivo. Nós temos que entender que ali eles já estavam praticamente nos pés, né? Ou seja, o próximo passo seria passar o Jordão, atacar Jericó, e eles começaram a tomar posse da terra prometida, certo? O que acontece? A geração que recebeu a lei lá no deserto com Moisés, quando Moisés subiu, lembra lá no comecinho, ele sobe no monte, o Senhor dá a lei para ele, construiu bezerro, tem toda aquela situação toda. O que o Senhor fez? Aquele povo que saiu do Egito, ninguém entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, correto? Nem Moisés não entrou. Não vou entrar no detalhe porque dá para, senão eu tenho que explicar muito. Vamos lá. Esses dois entraram na terra prometida. O restante, todo mundo morreu. Só entrou na terra prometida junto com esses dois que saíram do Egito, o povo que nasceu no deserto. E Deuteronômio, o que acontece? Moisés começa a falar novamente sobre a lei. Ele fala vamos supor que fosse para os jovens: olha, isso aqui já foi ministrado para o pai de vocês. O pai de vocês não entrou na terra prometida, não vai entrar, melhor dizendo, na terra prometida. Só guarda a lei, faz isso aqui, porque é tudo tranquilo que vocês vão ter o mesmo fim do pai de vocês. Tranquilo assim, guarda a lei, medita na lei de dia e de noite. Repetiu toda a lei para o povo, para que eles pudessem viver muito bem. Andaram com Josué fez valer a lei. Deram algumas escapadas, como a gente viu lá, deu uma escapada de Jericó, mas estavam indo. Começaram com pequenas concessões, começaram a permanecer estrangeiros, e aí as consequências foram fazer o quê? Foram só aumentando. Então o que acontece? A lei tinha sido colocada para eles praticarem. E aqui o que acontece? Você vê que tudo isso, o Senhor estava falando com eles, mandando situações para que eles se convertessem, para que não tivesse o mesmo destino dos pais deles que tiveram lá atrás, não só no Egito, como no livro de Juízes, e por aí vai. Então você vê que passaram-se muitos anos aqui e o povo permanecendo na mesma situação. Não é uma coisa de, foi nos últimos 5 anos, aqui é de muito tempo, pessoal, é muito tempo mesmo. Amém? Deus é soberano sobre toda a terra, e por causa disso poderia chamar a Israel, a qualquer outra nação, a prestar contas. Então, chamar o povo a prestar conta, ele poderia fazer a qualquer momento, ele era soberano. Amém? Capítulo 5. Buscai a Deus e vivei. Olha o que o profeta vai alertar o povo aqui, vamos lá.
Vamos ler do versículo 1 ao 4. Ouvi estas palavras, esta palavra, que levanto com lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na tua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, aquela da qual saem 100 conservará 10 da casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Então, me busca e você vai viver. Recado dado. Onde tiver 100, vai sobrar 10. Onde tiver tanto, vai sobrar tanto. Começa a falar como que seria a situação que ia acontecer. Aqui já falando uma prévia do cativeiro assírio que eles iam enfrentar aí. O termo virgem de Israel retrata a nação como uma jovem cuja vida foi interrompida antes de ser começada. Então, uma virgem ali nem começou a vida, nem casou, nem coisa e tal, que naquela época casava a mulher muito cedo, até porque ia ter a linhagem, né, ia dar a descendência para aquela família, então era algo muito importante aqui. Mas aqui está comparando a virgem porque ela nem começou uma vida de casada e já se perdeu. A terra havia sido presente de Deus a Israel, mas foram infiéis, transformando o presente de Deus em seu local de morte e enterro. Quer dizer, Deus tinha dado, Deus tinha preservado, mas não adiantou de nada. Não deveriam buscar nem em Betel, e muito menos ir a Gilgal, ou ainda passar por Berseba, porque era sede de um templo na época de Amós, né? Então ele falou, não podia nem passar por aqui. O Senhor pede para que o busquem, e refere-se ao povo chamado casa de José, nação de Israel. Então aqui o que acontece? A gente vai ver que, diferentemente do cativeiro babilônico, nós vamos ver os próximos dias aí, falando sobre isso, sobre o cativeiro assírio, a Babilônia leva todo mundo para a Babilônia, lembra? Eles têm uma primeira leva em 606 a.C., e depois eles têm uma segunda, onde eles levam o restante, em 586, se não me falha a memória. Vou chegar mais um dia que eu for ministrar, eu vejo lá, mas se não me engano é 586 a.C., eles levam o restante do povo. E aí em 536 é onde o povo é livre, mas 586 eles levam a segunda leva do povo de Judá para a Babilônia. No caso do povo de Israel, você vê aqui, ó, se tiver 100, vai ficar tanto. Ó, se tiver 1000, né, sair 1000, conservará 100, quer dizer, vai ficar só 100. Se tiver 100, vai conservar só 10. Quer dizer, muita gente ia morrer, nós vamos ver isso no cativeiro assírio. Só que a Síria ela tinha uma estratégia completamente diferente. O que ela fazia? Ela tirava o povo de lá, levava para outra cidade, e eles misturavam os povos. Nós vamos ver isso. Inclusive, quando começa a ter muito problema na cidade de Samaria, né, o rei da Síria faz o seguinte: ó, pega um profeta daqui e leva para lá. Nós vamos ver esse profeta também. Leva para lá porque alguma coisa eles estão fazendo para o Deus deles lá que está tendo problema em Samaria. E aí leva aqui e eles começam a misturar os povos, a origem do samaritano, essa bronca toda dos judeus com os samaritanos, por causa dessas misturas de povos. Misturou todo o povo de Israel, e começaram a ter relações com mulheres estrangeiras, e aí foram dando origem a uma nova linhagem, né? Ou seja, uma mistura do povo hebreu com outros povos. Então a bronca do judeu toda começa aí, tá? Então por isso que ele fala aqui, ó, de 100 vai ficar tanto. Então por quê? Por causa dessa mistura toda que vai haver, ok? Versículo 7 e 8, vamos lá. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e a torna a densa treva da manhã, e muda o dia e noite, e que se chama as águas do mar, e derramam sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Vamos lá. Aslona, o que era? Era uma planta que tinha um sabor amargo, e é usada várias vezes na Bíblia como uma metáfora para tristeza e amargura. Então aqui falando dessa tristeza e amargura que viria sobre o povo aqui. Por isso que usa essa passagem aqui falando sobre Aslona. Depois fala sobre 7 estrelas, refere-se a um grupo de estrelas dentro da constelação de Touro. Por quê? Porque o povo estava adorando a outros deuses, os deuses de Baal. Por isso que ele usa essa referência aqui, tá? E Órion se refere a uma constelação bem destacada no céu sulino, né? O céu do sul, tá? Que tem a forma de caçador, que contém 2 estrelas da primeira grandeza. Uma das práticas idólatras de Israel era a adoração aos astros,
Por isso que ele está falando aqui. Nossa, eu lendo aí, falando, como está falando de astrologia, mas por quê? Porque o povo de Israel estava contaminado e estavam adorando os deuses, os astros que os estrangeiros faziam, a forma de adoração que eles tinham. Amém? Uma prática idólatra do povo de Israel era a adoração aos astros. Longe de serem deuses, assegurava o profeta Amós. A constelação eram criações de Deus. Então, tudo aquilo que era criação de Deus, eles alegavam que era de outros deuses e começavam a adorar tudo isso. Por isso que refere-se aqui a essa estrela, esse óleo e tudo mais. Ok? Versículo 10 ao 13. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e deixa dele, exiges tributo e trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides que desejáveis que a tendes plantado. Então aqui o Senhor falou que aquilo que a casa que eles estão construindo não vão morar, e o que estão preparando para beber também não vai beber. Porque sei e serei muitas as vossas transgressões graves, os vossos pecados, afliges os justos, tomais suborno e rejeitais os necessitados. Na porta, portanto, o que for prudente guardará então em silêncio, porque é tempo mau. Amém? A porta é um lugar de tribunal, né? Na cidade onde a justiça devia ser defendida em todos os processos, fossem eles civis ou penais, lá na porta da entrada onde era feito tudo isso. Inclusive, se você pegar o livro de Jó, fala também sobre isso, né? Quando Jó estava na cidade, então ficava todo mundo olhando na porta, porque a opinião de Jó era importante. Jó era muito conceituado naquela época, tanto que os amigos falam muito dele, por quê? Porque ninguém se decidia nada, quer dizer, quando chegava Jó, já dava a última palavra, quer dizer, dava o veredito, porque a palavra dele é importante. Um homem que tinha, né, uma parte espiritual muito boa, embora naquela época não tinha aquelas coisas como aqui falam com os profetas, com o Senhor, né? Então você vê que ele vai ter um tete a tete com Deus depois, né? Enquanto os pobres pagavam tributos e corriam o risco de morrer de fome, os ricos e poderosos tinham recursos para construir casas de pedra lavada para si próprios. Então, por isso que fala aqui, eles estavam construindo casas próprias, né, de pedra naquela época, né, que era uma construção já um pouco mais avançada. A gente viu aí Sunamita, né, já com casa de alvenaria, como casa de alvenaria naquela época, não eram aquelas tendas, né. Os pecados eram muitos e os líderes não praticavam justiça ou compaixão esperada quando chegavam-se lá para julgar os casos, quer dizer, eles não faziam da forma que o Senhor tinha determinado. Muitos tinham conhecimento, mas se calavam diante dos ricos e poderosos, quer dizer, por mais que o cara tinha conhecimento, quando chegavam os ricos e poderosos, a palavra deles equivalia, então não tinha realmente uma lei sendo praticada. Vamos ler o versículo 14 ao 18. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Aqui falando sobre todo o povo de Israel. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, e em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o seu pranto e para o choro, e os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor, para que desejeis vós o dia do Senhor, e dia de trevas e não de luz. Então aqueles que estavam achando que ia ser um dia muito bom, se preparam, por quê? Que é o dia do Senhor, mas não quer andar na obediência para com o Senhor, né? As vinhas aqui, como eles falam, era um lugar de alegria e de felicidade, e ali haveria choro. Por quê? Vinhas, assim, produzia-se os vinhos e bebiam, quer dizer, era um motivo de festa e alegria, mas agora seria transformado, até um lugar que era de alegria, seria transformado em choro, já antecipando o que ia acontecer com o povo de Israel. Amós declarou que essas esperanças eram inúteis, até mesmo dignas de pena, porque esperam pelo Senhor, esperam pelo Senhor, mas continuam no pecado. Então, quer dizer, motivo só de pena, porque, né? O dia em que as pessoas guardavam como de luz e de triunfo seria, na realidade, um tempo de trevas e ruínas para eles. Por quê? Porque estavam no pecado. Então,
estavam se iludindo, quando na realidade não estavam dando o caminho que Deus esperava, né? As metáforas de leão e urso, como é relatado aqui, e da cobra, evocam o terror que segue quando a pessoa escapa de um perigo terrível e sente-se exausta, mas aliviada. E então percebe outro perigo pior, e tão perto do qual não se pode escapar. Então aqui fala, o camarada acha que escapou do leão, escapou do urso, pois está vindo algo muito maior. Então você achou que tinha escapado, se prepara para o que vai vir. Então você vê que Amós está falando bem duro com eles. O camarada está achando, escapei dessa. Às vezes a gente canta vitória antes da hora. Para quem não tem relacionamento, intimidade com Deus, semana passada foi ministrada a semana inteira sobre intimidade com Deus. Aí acha que está escapando. Daqui a pouco vem, né? E aqui fala, o urso e o leão, isso é fichinha. Você achou que vencer o urso e o leão tinha acabado a guerra? Então prepara para o que você vai vencer, você vai viver daqui para frente. Então olha, gente, aqui é a ministração de estudo. Falando que o Senhor estava falando a Amós estava falando para o povo por conta do pecado. Amém? Então, não vai acontecer isso com ninguém, em nome de Jesus, né? Depois Deus exige justiça e não sacrifícios. Olha o Senhor falando novamente sobre sacrifícios aqui, dízimo, oferta, né? Então, presta atenção. Olha do 21 ao 27 aí, e a gente termina o capítulo 5. Não vai dar para a gente entrar no capítulo 6, mas amém. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Pode fazer peça, pode fazer tudo, não tenho prazer em nada disso. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corro o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me vossos sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso, desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então vamos lá. Aqui falando do povo, que o povo tinha rejeitado ao Senhor. Depois de rejeitar a adoração vazia de Israel, porque não adiantava entregar a oferta e adorar outros deuses, né? Não ter, como eu falei para vocês, não ter primeiro obediência ao Senhor, guardar os estatutos, guardar os mandamentos, não está entregando oferta. O Senhor fala assim, não me agrada tudo isso. Novamente, eu prefiro que você ande na conduta. E aí essas coisas sim, eu vou me alegrar. Mas quando você está guardando os meus estatutos, os meus mandatos, né? Depois de rejeitares a adoração vazia de Israel, como uma barulhenta, né, e tumultuosa, que não está me servindo de nada, Deus invocou o tumulto honesto das águas, do juízo e do ribeiro perene de justiça, a base do verdadeiro louvor e adoração ao Senhor. E é isso que o Senhor queria ver, uma adoração sincera, uma entrega de oferta sincera, com o coração limpo, com o coração puro. Não era o que estava acontecendo. Israel não louvara somente ao Senhor, nem mesmo nos primeiros dias do deserto. Adorou a Deus dos assírios, como ele fala aqui, Sicute, Quium, né? Deus da estrela e Deus da luz dos deuses astrais. Então o que o Senhor estava falando aqui, remetendo sobre tudo isso? Que eles tinham que me adorar, estavam entregando oferta para mim, né? Um ritual religioso, mas estavam adorando outros deuses, a Deus do astro, aqui de Sicute, aos deuses dos assírios. Então tá bom, então agora vocês vão ficar lá com os assírios, mais ou menos era isso. Vou te mandar vocês para o cativeiro assírio, vão lá adorar o Deus dele, ver se o Deus dele pode libertar vocês. E aí ele termina esse capítulo, o Senhor usando a vida de Amós para declarar que o reino do norte, o reino de Israel, seria levado cativo pelos assírios. E aí ele fala exatamente, desterrarei para além de Damasco, quer dizer, sairei ali da além do povo da Síria. Ou seja, eu vou levar vocês para muito mais além. E aí ele começa a relatar sobre o reino do norte, esse cativeiro que viria sobre o povo de Israel. Amém? Até aí, pessoal, na quarta-feira a gente vê o capítulo 6, que é a corrupção e a destruição de Israel. Não sei se a gente consegue terminar tudo na quarta-feira, o livro de Amós. Tem 4 capítulos, a gente vai terminar até o capítulo 9. A gente volta no 6, aqui a corrupção e a destruição de Israel. Então você vê que o profeta tinha uma missão aqui, o tanto quanto difícil, né? Não era fácil aqui
o empenho, quer dizer, a missão que o Senhor deu para um homem que até então, como ele mesmo relata, que ele não era profeta, ele era boieiro, né? Quer dizer, cuidava de sicômoros, né? Dos figos e coisa e tal, e aqui empenhado, mas ele falou tudo aquilo que o Senhor determinou para ele, ele foi falando sem problema, sem papa na língua, né? Falou que tinha que ser falado. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, bora orar, e aí na quarta-feira a gente continua. Espero que você tenha entendido, né? Hoje, o profeta Amós, na verdade, uma advertência, né? Lembrando o povo das calamidades que já tinham vindo, e eu acho que, como eu disse, as calamidades, se a gente pegar aqui, o povo está falando de quantos anos para frente? Muito mais de 500 anos para frente, né? E o Senhor lembrando lá da situação de Sodoma e Gomorra, olha só. Então vamos pegar a gente hoje, era como se o Senhor falasse assim, olha, lembra de tudo isso que ele está falando, e mais das últimas coisas que aconteceram nos nossos tempos aí, né? E aí? Vai se converter? Vai se entregar verdadeiramente? É uma reflexão para a gente pensar nos dias de hoje, pessoal. É muito sério aquilo que a Bíblia traz para a gente. Às vezes a gente acha que é uma história, né? Que não é conto de fada, não é história, né, pessoal? Em nome de Jesus. Então, que a gente possa realmente receber essa palavra hoje, receber esse estudo hoje, e que ele venha fazer, né, um rebuliço no nosso interior, que a gente possa multiplicar também essa palavra, esse estudo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bora orar então em nome de Jesus? Curva sua cabeça um minutinho, por um instante, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, por esta hora na tua presença. Senhor, obrigado por essa passagem que nos foi ministrada hoje, por esse estudo, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que está vendo agora ao vivo, aqueles que estão vendo a retransmissão. Toca, cura, liberta, restaura, aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Pai, onde chegar o som da minha voz, que leve cura e libertação, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço também, Senhor, que essa palavra que foi ministrada, assim, possa ser compartilhada pelos teus servos, Pai, em nome de Jesus, que chegue aos quatro cantos dessa terra, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, na vida de cada um, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã é feriadão, então que você possa curtir o teu feriado em família. Lembre-se, a família é o bem mais precioso, né, depois do Senhor que Ele nos deu. Maridos, esposa, filhos, né? Então esteja na presença do Senhor. Amanhã a gente tem programa cedo aí, né? Vem participar com a gente aí. Amanhã, logo pela manhã, 8h30 da manhã, nós temos o alimento diário às nações. Vem receber esse alimento extraordinário que o Senhor tem preparado para você. Uma estratégia para você. Está precisando de uma estratégia? Amanhã é o dia de você pegar uma estratégia. Amém? Um beijo grande, amo vocês em Cristo. Esta é Hebrão, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.